Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a jaula de ferro da racionalidade do Max Weber, que viveu entre 1864 e 1920. Então, o contexto, o foco é a modernidade racional. Datas importantes: em 1845, Karl Marx escreve as 11 teses sobre Feuerbach e representa a ideia de materialismo histórico, em que a economia, em vez das ideias, é que comanda a mudança, a transformação social, contrariando Hegel, né? Em 1903, o sociólogo alemão George Simmel examina os efeitos da vida urbana moderna sobre o indivíduo em A Metrópole e a Vida Mental. Em 1977, em A Estrutura da Ação Social, Talcott Parsons demonstra sua teoria da ação, uma tentativa de integrar as contrastantes abordagens subjetiva-objetiva de Weber e Durkheim. Em 1956, em A Elite do Poder, Charles Wright Mills descreve o surgimento de uma classe dominante militar industrial como resultado da racionalização. Até a última metade do século XIX, o crescimento econômico dos estados alemães era baseado no comércio e não na produção. No entanto, quando se deu a guinada para a indústria manufatureira de grande escala, do tipo que havia produzido a urbanização na Grã-Bretanha e na França, a mudança foi rápida e dramática. Merece destaque o que aconteceu na Prússia, onde a combinação de recursos naturais e a tradição de organização militar ajudaram a estabelecer uma sociedade industrial eficiente num curto período de tempo. A falta de familiaridade da Alemanha com os efeitos da modernidade significava que o país ainda não havia desenvolvido a tradição do pensamento sociológico. Karl Marx era alemão de nascimento, porém baseou suas ideias sociológicas e econômicas e suas experiências em sociedades industrializadas de outros lugares. Mas, próximo ao final do século, um número de pensadores alemães voltou sua atenção ao estudo da moderna sociedade emergente alemã. Entre eles estava Max Weber, que talvez tenha se tornado o mais influente pai da sociologia. Weber não se importava em transformar a sociologia em uma disciplina como queria Augusto Comte e Émile Durkheim na França, os quais buscavam leis científicas universais para a sociedade, baseadas na crença do chamado positivismo de que a ciência poderia construir um mundo melhor. Embora Weber concordasse que qualquer estudo da sociedade devesse ser rigoroso, ele defendia que isso não poderia ser verdadeiramente objetivo, porque é o estudo não tanto do comportamento social quanto da ação social, ou seja, das formas como os indivíduos da sociedade interagem entre si. Tal ação é necessariamente subjetiva e precisa ser interpretada ao se focar em os valores subjetivos que os indivíduos associam às suas ações. Essa abordagem interpretativa, também chamada Verstehen, o entendimento, era quase a antítese do estudo objetivo da sociedade. Enquanto a abordagem de Durkheim examinava a estrutura da sociedade como um todo e a natureza orgânica de suas muitas partes interdependentes, a de Weber buscava estudar a experiência do indivíduo. Weber foi fortemente influenciado pelas teorias marxistas, especialmente pela ideia de que a sociedade capitalista moderna despersonaliza e aliena. Ele discordava, no entanto, da abordagem materialista de Marx, com sua ênfase na economia e não na cultura e nas ideias, e da crença de Marx na inevitabilidade da revolução proletária. Em vez disso, Weber sintetizava as ideias tanto de Marx quanto de Durkheim para desenvolver sua própria e distinta análise sociológica, examinando os efeitos daquilo que via como o mais difundido aspecto da modernidade, a racionalização. Então, a moderna sociedade industrial trouxe avanços tecnológicos e econômicos, mas isso se deu por um aumento na racionalização e na estrutura burocrática, que impôs novos controles, restringiu as liberdades individuais e corroeu os laços comunitários de parentesco. A eficiência burocrática suprimiu as interações tradicionais, nos prendendo numa jaula de ferro da racionalidade. Então, a jaula de ferro da racionalidade é, então, a eficiência burocrática, ou a burocracia, né? Outros autores relacionados aí, os fundamentos da sociologia de Max Weber, o Comte, o Émile Durkheim, o Charles Wright Mills, George Simmel, o George Hitzer, o Max Weber, o próprio Max Weber, o Karl Marx, Jürgen Habermas e o Talcott Parsons, né? Então, uma jaula de ferro. No que talvez tenha sido a sua obra mais conhecida, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, foi escrita entre 1904 e 1905, Weber descreve a evolução do Ocidente a partir de uma sociedade governada por costumes tribais ou religiosos até uma crescente organização secular baseada na meta de ganho econômico. A industrialização foi alcançada através de avanços na ciência e na engenharia, e o capitalismo que a acompanhou clamava por decisões puramente racionais baseadas na eficiência e na análise de custo e benefício, avaliação de benefícios e custos dos projetos. Se por um lado a ascensão do capitalismo trouxe incontáveis benefícios materiais, por outro também causou inúmeros retrocessos sociais. A cultura tradicional e os valores espirituais foram suplantados pela racionalização, que trouxe consigo um sentimento que Weber chamava de desencanto,
à medida que o lado intangível, místico da vida diária de muitas pessoas foi substituído por um cálculo frio. Weber reconhecia as mudanças positivas produzidas por um maior conhecimento e pela prosperidade que resultavam das decisões lógicas e em vez das ditadas por autoridades religiosas fora de moda. Mas a racionalização também estava mudando a administração da sociedade através do crescente nível de burocracia em todos os tipos de organização. Tendo sido criado na Prússia, onde a já estabelecida eficiência militar havia se tornado modelo para um novo Estado industrializado, tal desenvolvimento teria sido claramente visto por Weber. A burocracia, achava Weber, era tanto inevitável quanto necessária na sociedade industrial moderna. Sua eficácia e eficiência, próximas das de uma máquina, são o que capacita a sociedade a prosperar economicamente, o que quer dizer que seu crescimento em escopo e poder era aparentemente irreversível. Mas, se por um lado o eclipse da religião significou que as pessoas estavam liberadas das normas sociais e racionais, a estrutura prática impôs uma nova forma de controle e ameaçou suprimir o próprio individualismo que havia levado as pessoas a rejeitar a autoridade dogmática religiosa. Muitos membros da sociedade moderna se sentem agora presos à armadilha das rígidas regras da burocracia, como se estivessem numa jaula de ferro da racionalização. Além disso, as burocracias tendem a produzir organizações hierárquicas e impessoais, com procedimentos padronizados que se sobrepõem ao individualismo. Só um pouquinho aí, né, do Max Weber e da burocracia como a jaula de ferro da racionalidade. O destino de nosso tempo é caracterizado, acima de tudo, pelo desencanto do mundo. O mundo perdeu o encanto, já não tem mais magia ou sobrenatural agindo sobre ele, segundo Max Weber. O mundo poderia um dia estar cheio de nada, apenas daqueles funcionários insignificantes, homenzinhos presos a empreguinhos lutando por empregos maiores, segundo Max Weber. O filme Tempos Modernos, de 1976, mostra o ator Charlie Chaplin como um trabalhador de uma linha de montagem sujeito aos efeitos desumanos da modernidade e da racionalização. Então é isso aí, só um pouquinho do Max Weber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.